Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de agosto. Eu tô gravando esse vídeo às 18h47 minutos, tá? Eh, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Eh, é um Esse estatuto, o ECA, né, ele cai em todos os concursos da educação, né, sempre. Ele é clássico. Eles são artigos bem curtinhos que caem pra gente, né, vou até dar uma olhadinha aqui para vocês, ó. O que que cai do ECA? Só os, artigos aqui, ó, 53 a 59 e 136 e 137. Só que assim, ele é curtinho, né, são artigos, são poucas coisas que caem, mas com muitos detalhes, e que a gente tem que ficar bem atento com relação a isso, tá bom? Então, vamos iniciar nosso estudo. Eu vou dividir a tela aqui, para eu poder conversar com vocês e poder olhar os meus slides, tá bom? Aprendi aqui a dividir a tela, que fica mais didático para mim. E aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, tá certo? E eu vou explicando para vocês. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei número 8069 de 1990, né? Então ela traz aí, eh, todos os direitos, que a criança ou adolescente tem, né, e é uma lei específica para crianças e adolescentes, tá bom? Vamos lá para o slide 2. Aí vamos lá. A gente já começa ali no artigo 53, ó, capítulo 4 do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, né? O artigo 53, o que que diz ele? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepare para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, inciso primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Inciso segundo, direito de ser respeitado por seus educadores. Inciso terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, né? Parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, é direito, né, dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, aqui a gente pode ver que esse artigo se refere, né, à educação, né, e essa educação ela visa esse pleno desenvolvimento, né, da pessoa para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho né, e esse artigo assegura às crianças e os adolescentes esses 5 itens aí que eu li dos incisos para vocês, tá bom? Bora lá, vamos continuar nossos estudos aí. Olha, o que eu coloquei de amarelo aqui, se você quiser já copiar, dá uma pausa no vídeo, copiar no seu caderno, é bem legal, tá bom? Porque é uma parte bem importante, é um artigo que cai bastante questão, tá? Inclusive, hoje a gente vai responder algumas questões juntos, para assim, para eu mostrar para você o que que a banca faz para te pegar não, para pegar os desavisados. Nós não seremos esses desavisados, porque a gente está estudando com muita antecedência, com muita atenção, com muito foco, assistindo a vídeos, lendo os materiais e finalizando escrevendo e fazendo exercícios. Então esse é o segredo aí, o caminho aí para a gente conseguir alcançar a nossa vaga que a gente quer almejada para se tornar um professor concursado, né, efetivo e com estabilidade. É isso que a gente quer. Vamos lá, aqui, aí o artigo 54, vou aumentar aqui um pouquinho para poder conseguir ler mais
Aqui, ó. O artigo 54 vem trazendo o que pra gente? É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Inciso primeiro, ensino fundamental, né, dever do Estado, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, é o que vem trazendo esse artigo 54, tá certo? Para o inciso segundo, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso terceiro, atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência. Olha a palavrinha, gente, preferencialmente na rede regular de ensino. Não está dizendo, eh, não está dizendo obrigatoriamente, não está dizendo não está dizendo obrigatoriamente, não está dizendo somente, está dizendo preferencialmente. É nisso que a gente tem que se atentar quando vem as questões, porque o que que a banca faz? Pega lá um item, né, um inciso lá, copia certinho e pega e troca a palavra. E é aí que a gente peca quando a gente não lê, quando a gente não estuda com foco, quando a gente não estuda com profundidade, tá certo? Então fica bem atento a isso, toma cuidado, tá bom? Vamos lá. O inciso quarto, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, né. Então esse inciso aí entrou em 2016, que foi quando começou a obrigatoriedade das crianças, né, frequentarem que o ensino básico obrigatório é dos 4 aos 17 anos, né, então isso aí começou por isso que essa redação dada pela lei número 13.306 de 2016. Então, o atendimento em creche e pré-escolas são as crianças de 0 a 5 anos de idade, tá certo? Porque com 6 anos a criança tem que estar no primeiro ano. Hã, Inciso quinto, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, certo? Então, eh, aí diz respeito, assim, a criança, o adolescente terminou o ensino médio, ele ter acesso a esses níveis mais elevados de ensino, né, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, que aí é quando a pessoa vai acessar do ensino médio, adentrar as universidades, né. Então ele tem que ter esse direito a esse acesso, né. Não tem essa obrigatoriedade do ensino fundamental, né, mas tem direito a ter esse acesso, certo? E aí a gente vai numa das questões, verificar isso, tá, esse item aqui, por isso que eu coloquei de roxinho, tá bom? Inciso sexto, oferta do ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador, né, então o adolescente que trabalha, ele tem direito a o ensino noturno regular. Inciso sétimo, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares. O que que são esses programas suplementares? Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo primeiro, acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que que é isso, subjetivo? Da pessoa. Cada pessoa, né, cada indivíduo tem direito ao acesso ao ensino obrigatório e gratuito, tá? Principalmente aqui, que é o foco nessa lei, na lei 8069 de 1990, o foco é a criança e a adolescente. Parágrafo segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente.
Parágrafo terceiro, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino, tá? Tem obrigação, tá vendo? De matricular, não é facultativo, tem obrigação. Então, essas partes que eu tô deixando que tá amarelinha, se vocês quiserem copiar, tá, gente? Fiquem à vontade. Ó, artigo 56. Os dirigentes do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 1. Maus tratos envolvendo seus alunos, né, o inciso 1. Inciso 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. E 3. Elevados níveis de repetência. Também já vi questão dessa aqui, né? Caindo em concurso, tá? O artigo 56, todos os artigos, né? Então, o ECA é clássico nos concursos, é bem curtinho, mas é bem detalhista. Então, tem que ficar atento aos detalhes, né? É curto, mas tem detalhes, então tem que ficar atento aos detalhes, tá? Vou passar aqui o artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vista à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, assim, encontrar maneiras, né, de fazer com que o acesso e a permanência da criança e do adolescente, seja garantida na escola, né, do ensino fundamental, tá bom? Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude, tá? Continuando aqui. Vamos lá, agora a gente vai para o artigo 136, que tem bastante detalhes que a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Ó, aí eu coloquei de roxo, e assim, qual que é a dica que eu dou aqui? Eh, a gente vai ler o artigo 136 e ele faz alusão, né, ele faz alusão à Constituição. Deixa eu olhar aqui. Não, faz alusão a outros artigos dentro do próprio ECA, que não e são artigos que não estão aqui no, né, que a gente está estudando os artigos 53 a 59 e 136 a 137. Aí ele faz alusão a artigos que não estão aqui, só que a gente, para entender o 136, a gente precisa ler os artigos mencionados por ele aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando, quer ver? Ó, aqui. Artigo 136, são atribuições do Conselho Tutelar, também é clássico, cai muito. Aí vem aqui, ó, atender as crianças e adolescentes na hipótese nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, incisos de 1 a 7. Aí a gente vai ter que ler os artigos 98 e 105. E também o 101 aqui, ó, tá? Não tem como, porque senão você não consegue entender, tá? Você não consegue entender aqui, se você não ler. Por isso que uma informação, gente, é assim, é aprender também a fazer conexões e aprender também como é que fala? Conectar uma informação à outra. Você uma informação, um artigo está vinculado ao outro, uma lei está vinculada à outra, né, como eu disse para vocês,
não existe nenhuma lei maior que a Constituição Federal, né? Tanto é que o ECA, ele faz alusão, ele faz referência diversas vezes à Constituição Federal, porque é a nossa carta magna, é o que a gente segue, né? Aqui no nosso país a gente não faz nada fora que não esteja na Constituição Federal. A gente só faz o que está dentro o que está fora da Constituição Federal é ilegal, tá? Tá? Então, o que tem ali, a gente tem que seguir, tá bom? Então, ó, vamos lá, ó. Então, como eu estava dizendo para vocês, uma informação está articulada à outra, uma informação está anexada à outra. Então, não tem como você entender um artigo sem ler outro. Ó, inciso primeiro, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98. Vamos ver o que fala o artigo 98, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Achei. Ó, o artigo 98 diz o seguinte: ó, as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Inciso 1, violados como? Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Ou 3, em razão de sua conduta, tá? Então, voltando lá, a gente estava no 136. Então, atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98. Então, a gente tem que atender as crianças e adolescentes no momento em que os direitos deles foram violados. É o que diz o artigo 98. Ou por omissão do Estado ou da sociedade, ou por omissão ou abuso dos pais, ou, deixa eu relembrar aqui de novo, ou em razão da conduta do adulto, da conduta do Estado, da conduta do pai ou da sociedade, esses direitos foram violados, entende? Então, você vê como você tem que articular a informação, né? Então, ali, agora você já sabe que o artigo 98 diz respeito, né, à violação. Então, o conselho tutelar, ele tem essa atribuição, ele tem que atender o adolescente e atender a criança quando os seus direitos foram violados por omissão do Estado da sociedade, por omissão dos pais ou abuso destes, ou em razão de sua conduta. Então, vejam bem, então, se no momento em que os direitos da criança é violado, você aciona, né, o conselho tutelar, ele entra para agir, tá bom? Aí, e 105, aplicando as medidas previstas, ó, e os artigos 98, vamos ver o 105, tá? Ó, o 105, ao ato infracional praticado por criança, corresponderão às medidas previstas no artigo 101, né? Então, criança, adolescente, não comete crime, comete o quê? Ato infracional, né? Por quê? Porque lá, lembra do artigo 229 da Constituição Federal, que os menores de 18 anos são inimputáveis, né? Não recebem nenhum tipo de punição, eles recebem medidas socioeducativas. Vocês lembram que a gente leu lá na Constituição Federal? Lá no artigo, se eu não me engano, foi o artigo 229, o último artigo, se eu não me engano. Aí, o último artigo diz o quê? Que crianças, menores de 18 anos são inimputáveis, eles não recebem nenhum tipo de punição, né? Porque eles não cometem crime, eles cometem o quê? Ato infracional. E os atos infracionais, aqui ó, tá? Corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, se uma criança, um adolescente praticar um ato infracional, o que vai acontecer? Ó, verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, ó, ao ato infracional praticado por criança, corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, vamos ver, se a criança cometeu um ato infracional, o que acontece? O artigo 101 diz o quê? Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, né, por ação ou omissão da sociedade, por falta de omissão ou abuso
do pais ou responsáveis ou em razão da sua conduta, né, ó, vai ter um encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. O 2, orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial do ensino fundamental. 4, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. 6, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. E 7º, acolhimento institucional, né, tá. Então, comprovado isso, né, que a criança cometeu esse ato infracional, então os pais serão convocados, os pais receberão, né, esse termo de responsabilidade, e aí vai acarretar todas essas consequências aí do artigo 101, tá bom? Então você percebe que uma ação, né, um artigo está vinculado ao outro, tá certo? Então vamos voltar lá no artigo 136, tá bom? Então a gente já entendeu o artigo 98, certo? O 105, que um está vinculado ao outro, ó. O 98, 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7, tá? 2, então, qual que é a atribuição também do conselho tutelar? Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, de 1 a 7, tá? Então, vamos ver o que diz o artigo 129, de 1 a 7, tá? Então, são medidas aplicáveis aos pais e ao responsável. 1, encaminhamentos a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. 2, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, tá? Toxicômanos, que é de drogas, né? 3, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 4, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 5, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. 6, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. E 7º, advertência, né? Então, o 101, ele diz respeito à criança, ao adolescente, e o 129 diz respeito aos pais, tá certo? Continuando, eh então, fiquem atentos que um artigo está vinculado ao outro, que está vinculado a outra lei, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso, aos detalhes. Vocês viram? É curtinho, mas cheio de detalhes, tá bom? Terceiro, inciso terceiro, promover a execução de suas decisões, podendo para tanto, né? Qual que é o poder que o Conselho Tutelar tem? Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. B, tem 2 Bs aqui sem necessidade. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Inciso quarto, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. 5, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Inciso 6, sexto, providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária dentro as previstas no artigo 101, né, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional, né. Então, as medidas do artigo 101, previstas no artigo 101, eh, terão para adolescentes que cometeram, autores de ato infracional, né, que lembrando que crianças e adolescentes não cometem crimes, eles cometem ato infracional, tá. Sétimo, inciso sétimo, expedir notificações
Inciso oitavo, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente, quando necessário. Eu tive eu fui questionada na mentoria 3, né, que essa aqui é a mentoria minha quarta mentoria, porque na conversa ali orientando, eu falei que quando chegam os pais para efetivar a matrícula na escola e que os pais eh, não têm a documentação da criança, a certidão, não tem a certidão de nascimento, não tem o RG da criança. Aí para onde qual que é a orientação que o funcionário dessa escola ou a direção dessa escola tem que dar, né. Aí eu acabei falando que era o cartório, né, acabei me equivocando, aí uma aluna por isso que eu falei para vocês, se eu falar algo que vocês causem estranheza para vocês, podem me questionar, né. Aí se eu não me engano, acho que foi a Karina, inclusive ela tá até participando aqui do nosso curso. Ela falou assim: "Professora, eu acho que não, hein, eu acho que é o conselho tutelar que faz isso". A escola tem que encaminhar a família para o conselho tutelar, os pais são responsáveis. E aí eu fui atrás, correr da informação, que eu detesto dar informação errada, né, e eu sempre, quando eu preparo o material, eu tento me certificar de tudo, para eu ter certeza do que eu estou falando e fazendo, para que vocês possam ser bem-sucedidas aí no concurso de vocês. Então, se de repente cair alguma questão com relação, a pais ou responsáveis que cheguem numa escola e não tem a documentação da criança, e para onde que encaminhar? Encaminhar para o conselho tutelar, porque é uma atribuição deles, requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário, tá certo? Vamos seguir aqui, inciso nono, assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10, inciso 10, representar em nome de pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. Não falei para vocês? Uma lei faz alusão à outra. Então, assim, aqui, ó, se você só lê isso aqui, você não entende nada, né? Olha, aqui, ó, se você só lê isso aqui, da onde que tirei? O que que é isso aqui? É de comer? O que que é isso? Né? Que Ó, deixa eu pintar aqui, fonte, ó, vou deixar de outra cor aqui, tá? Verde. Ó, aí ficou esquisito. Eu vou pintar de outra cor mais escura, espera aí, gente. Ó, então eu vou lá na Constituição, ó, e vou trazer aqui para vocês essa informação aqui, ó. Só vou mudar aqui a cor que ficou esquisito, tá? Eu vou falando, fazendo, tá? Que eu acho que fica mais. Ó, formatar forma, preenchimento, deixa eu ver se vai dar certo aqui do jeito que eu tô pensando. Não, ficou esquisito, ficou piorei a situação, tá. Tô inventando moda aqui, espera aí, eu vou arrumar que eu já volto, espera aí. Eu tô arrumando aqui, gente, para colocar destacar aqui para vocês, para vocês entenderem o seguinte, que você não tem como estudar uma lei sem olhar em outras leis. Não tem como. Não tem como você só dar uma lida rápida e achar que aquilo ali você vai gravar na sua mente, pronto e acabou. E não é assim que funciona. Por isso que tem que ser um estudo. Agora eu vou puxar aqui, gente. Ó, só um momento. Olha aqui, ó. Que interessante. Ó, o artigo 220 aqui da Constituição Federal, tá? Eu vou trazer aqui para vocês poderem ver.
Ó, continuação artigo 200, ó, o artigo 220, a gente estava lá na lá na a gente estava falando sobre a Constituição Federal, não, sobre o ECA, e o ECA fez alusão ao artigo 220, não foi? Então olha o que está escrito aqui no artigo 220, ó. Deixa eu voltar aqui, artigo 227, colocar aqui no 220, tá? Ó, o 220 fala o quê? Ó, que é o parágrafo, ó, o ECA citou o quê, né? Ó, vou ler aqui para vocês novamente. O ECA citou o seguinte, o ECA citou assim, ó, é, que é o conselho tutelar, ele pode representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal. O que que diz o artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal? Ó, o que que diz? Diz o seguinte, ó, diz assim, ó, é, o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processos ou veículos não sofrerão qualquer restrição, observar o disposto nessa Constituição. Aí o que que diz o artigo 3º, inciso 2º, ó, compete à lei federal. Inciso 2º, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. E o que que diz o artigo 221, gente? Ó, vamos lá. Ó, o artigo 221 diz o seguinte: artigo 221, produção, isso aqui eu estou falando da Constituição Federal. Você percebe que o artigo 136, que é o dever do Conselho Tutelar, ele são atribuições do Conselho Tutelar, né? Entrar com ação contra programações que possam, ó, a produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 3. Regionalização de produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. E 4, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, assim, vocês percebem? Não tem como você estudar só lendo aquilo ali e não ir correr atrás da informação, né? Senão você não vai entender, porque vai que, em vez de ele citar o artigo 220, ele cita o que está escrito no artigo 220. Ele, em vez de colocar só assim, ó, lá na questão, representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, né? Assim, uma programação está passando o uso de cigarro, o uso de bebida, né? Por exemplo, e aí, qual que é a competência do Conselho Tutelar com relação a isso? Se você não leu o artigo 220 e 221 da Constituição Federal, você não vai entender. Então, uma legislação, ela está articulada à outra. A documentação, os documentos institucionais estão atrelados às leis. Os autores citados no edital não tem como fugir do que está na legislação, né? Ele não vai escrever algo que esteja fora da legislação também, percebe? Tá? Então, continuando aqui, inciso 11, representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio poder, e o artigo 137, aqui, deixa eu dar uma aumentada aqui para poder conseguir ler. Ó, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, é isso, tá? Na hora de ler. Por isso que não dá, gente, você achar que nas 2 últimas semanas
você vai conseguir ver esse monte de coisa, né. Eh, na mentoria que eu tive com as meninas, que na no meu curso, na mentoria 3 a ma era só teve um menino e ele acabou saindo. A gente teve 50 dias, pra estudar, né, entre a abertura é a primeira vez que eu faço um curso tão longo assim, entre a abertura do edital e o dia da prova deu exatos 56 dias, se eu não me engano, salvo a memória aqui. Aí o que que acontece, a gente correu contra o tempo, estudava pra caramba, era live quase todo dia, 2, 3 horas de live, aí tinha os encontros presenciais que eram no máximo 4 horas. A gente conseguiu ver aí 85% do edital, né, e ainda ficou coisa para trás. Aí aí que acontece, muitas meninas foram bem-sucedidas, né, conseguiram passar tudo, mas assim, aquela pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade, que ela ela precisa de um pouco mais de atenção, um pouco mais de foco, estudar com mais calma, ela não consegue processar tanta informação, né. Então assim, o ideal é você estudar com muita, muita antecedência, antes do edital mesmo, tá certo? Porque quanto mais tempo o cérebro tem para absorver tanta informação, tantos detalhes, melhor. Melhor, para aquela informação virar conhecimento, e aquele conhecimento ir lá para o seu córtex pré-frontal e virar um conhecimento para sempre, né. Um conhecimento de longa duração, que quando você for fazer sua prova, você acessa ele rapidamente. É isso que você precisa. Para você acessar uma informação rapidamente no seu cérebro, um conhecimento rapidamente, você precisa ter visto ele várias vezes, de diversas formas e em diversos contextos, você tem que ter repetido ele. Então você vai repetir ele, a gente vai ver lendo a legislação, os documentos, os autores, treinando, as questões objetivas e escrevendo muito as questões discursivas. Não tem outro caminho, é o caminho das pedras mesmo, tá bom? Continuando aqui, meu povo, agora o artigo 98 nós lemos, né, que é quando os adolescentes têm os seus direitos violados, que ele tem esse direito que, os direitos reconhecidos nessa lei, ó, medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. O artigo 105 fala sobre o ato infracional e que tem as medidas que são previstas no artigo 101 para os adolescentes, as crianças e adolescentes, tá bom? Nós já vimos, e vimos a 129, que são as medidas que o Conselho Tutelar aplica aos pais, tá bom? E vamos lá, vamos responder questões para a gente poder aí assimilar essas informações, tá bom? Vamos responder junto aqui com vocês. Vocês viram, é curtinho, é bem curtinho. Só, o que que acontece? Você tá bonitinho aqui. É os detalhes, né, o perigo tá ali nos detalhes. E aí, o concurseiro, a concurseira, que tá ali atento, focado, estudando com disciplina, estudando com foco, disciplina, organização, ele não vai ser pego de surpresa, gente, não vai, né. Vamos lá, vamos responder uma questão aí da VUNESP 2015. Ó, Vera pleiteou vaga para sua filha, de 3 anos, numa escola próxima à sua casa, porém não foi atendida porque a unidade procurada possuía vários alunos na fila de espera. A única escola com vagas disponíveis estava localizada em um bairro bastante afastado de sua residência, atrapalhando a efetivação da matrícula. Tendo em vista, só um minutinho. Tendo em vista a grande distância e a inviabilidade de a mãe levar a filha até a escola, diante dessa situação e conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que
O direito à criança, o direito à educação foi garantido pela disponibilização da vaga em escola, ainda que distante da residência da mãe? Então, assim, não foi garantido, porque o que que diz a legislação? O que que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que a criança tem direito, né, à escola pública e gratuita próximo de sua residência. Então, a A já você já descarta, né. A B é a correta, vamos ver as outras, tá. Ó, aqui, ó. O acesso à educação não foi assegurado, pois a menina teria direito à escola pública e gratuita próxima de sua residência, certo, né? Porque é isso que a legislação diz, que crianças e adolescentes têm direito à escola pública e gratuita próxima de sua residência. É isso que então a letra B é a correta. Vamos ver por que que a C está errada. O acesso à educação foi assegurado, cabendo ao responsável e à família zelar pela frequência do aluno à escola. Sim, o adulto tem que zelar pela frequência do aluno à escola, só que a escola tem que ser perto de sua residência, certo? Perto da residência da criança e do adolescente. D, o Estado assegurou à criança o seu direito à educação, disponibilizando vaga em escola pública e gratuita, independente de sua localização. Não, não é isso que a legislação fala. Ele tem direito à escola pública e gratuita próximo de sua residência, tá? E a E também está errada, o Estado não cumpriu seu dever constitucional de garantir o acesso da criança à escola de preferência da família? Não, não é preferência da família, né, a escola é um direito, né, da criança ou do adolescente, o acesso, né, à vaga na escola pública e gratuita, próxima de sua residência, mas não que é preferência da família não, então tem que ser uma escola próxima, né, aí, quando é preferência da família, né, em geral, que o pai, a mãe quer aquela escola específica, aí ele tem que arcar aí com o transporte, se ele quiser uma escola, aquela específica, mas o estado tem que garantir escola pública e gratuita, próximo da residência da criança, é o que diz, é o que gente, é o que está expresso na lei. O que que está expresso na lei? Vamos voltar lá na legislação, aqui ó, vamos voltar, aqui ó, eh, aqui ó, progressivo, ensino fundamental obrigatório aqui, próximo de sua residência, quer ver? Aqui, deixa eu só procurar aqui, ó. Se eu não me engano, tá aqui ou aqui. Só um momento. Ensino fundamental, progressivo e extensão, atendimento educacional, atendimento em pré-escola 0 a 5 anos. Só um minutinho. Aqui é o 136, só um minuto que eu já vou achar essa informação aqui, ó. Já vou achar aqui, ó, achei. Artigo 53, inciso 5º, ó. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Então tá respondida a questão aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão número estava na 1, né? Aqui, tá? Então é isso, é o que está expresso na lei, tá bom? O que está escrito na lei é isso. Vamos a 2 aqui, ó, a 2, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em seu artigo 56, que dentro das competências dos dirigentes de estabelecimento de ensino está a obrigação de comunicar ao conselho tutelar as seguintes irregularidades, exceto, certo? Então eu vou marcar a exceção, certo? Então eu tenho 4 coisas que estão certas e eu tenho que marcar que está errada. Então, eu tenho que o diretor do estabelecimento, né, o dirigente de estabelecimento, ele tem que passar para o conselho tutelar casos de maus tratos envolvendo aos seus alunos, o A, então não é a resposta correta. A B, reiteração de faltas injustificadas, esgotados os recursos escolares. Sim, ele tem que passar.
C, ausência de participação no Grêmio Estudantil? Não, não está escrito isso lá no artigo 56 não, que é a resposta correta, exceto, tá vendo? Tem que prestar atenção naquele exceto ali, ó. Evasão escolar, ele tem que passar, esgotados os recursos escolares e elevados os níveis de repetência também, tá bom? Então, ficar atento quando a pergunta pede para você marcar o que está errado, o que não é previsto na lei, certo? Prestem bem atenção nisso. Que às vezes a gente está ali cansada, ansiosa na hora da questão. Então, são questões que não é para errar, porque você prestando atenção, o que está pedindo? Exceto, ó, está a obrigação de comunicar ao conselho tutelar as seguintes irregularidades, né? Então, ele vai passar, exceto qual? A letra C, tá bom? 3, sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, não se pode afirmar. Ah, eu entrei num site para criar essas questões aqui, eu entrei num site de questões, né? Aí para pegar, aí fiz lá e olhei as respostas corretas, tal, tal, né? E aí para explicar para vocês, olha que as coisas estão nos detalhes, né? Que a resposta correta aqui, ó, sobre o direito à criança, sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, não se pode afirmar. Não se pode afirmar. Então, tem 4 que se pode afirmar e uma que não se pode afirmar. Olha isso. Então, presta atenção, né? As coisas, elas moram nos detalhes, tá? Ó, a criança e o adolescente têm direito à educação, tá certo? Visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, tá certo? Preparo para o exercício da cidadania, tá lá, tá escrito. Qualificação para o trabalho, certeza absoluta. Assegurando-se-lhes o direito de contestar critérios avaliativos, tá escrito isso lá. Podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Perfeito. Tá lá no texto, tá expresso no texto. Perfeito. Vamos lá. B, é o direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. É direito, não é dever, é direito, tá? Ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas pedagógicas educacionais. Certo, isso está no C, tá no texto, está expresso no texto do ECA, tá? C, é dever do Estado assegurar à criança e adolescente o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sim, nós lemos lá no, se eu não me engano, lá no artigo 53, logo lá, o primeiro lá, tá? E o D, os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas, sim, injustificadas, e de evasão escolar. Beleza, esgotados os recursos escolares, perfeito. Aí, presta atenção, olha para você ver. Olha o que os caras da banca fazem. Ó, o poder público estimulará pesquisas, tá certo. Se não me engano, é artigo 56, isso aqui. Quer ver? Ó? Olha isso, gente. Dá uma olhada aqui que os caras fazem. Por causa de uma palavrinha, ó, artigo 57, é o 57. Olha o que os caras fazem para pegar o desavisado, tá? Não quem está estudando. Ó, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vista à inserção de crianças e adolescentes, incluídos do ensino fundamental obrigatório. Aí você fala assim, mas caramba, mas tá o artigo 57, né? Aí o que que o cara fez? Vamos lá, ó. Tá errado, né? Então, não se pode afirmar isso. Por quê, ó? O segredo está aqui na palavra incluídos. Vamos voltar lá no artigo 57, ó. Excluídos e não incluídos. Casa de uma palavrinha, certo? E aí, se a pessoa não leu, não estudou com calma, não anotou, não revisou, casa de uma palavrinha, ela pode perder uma questão de graça, certo?
Vamos continuar aqui, meu povo. Eu parei aqui, né. Agora na questão 4 é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer. A profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 4º do ECA. A garantia de prioridade compreende tudo isso, né, esse dever da família, da comunidade, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Né, eles têm que é dever deles assegurar o quê? Com absoluta prioridade. Para você garantir isso com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tá. Então essa garantia de prioridade, como é que ela vem, né? Ela compreende o quê? O direito de ir e vir, estar nos logradouros públicos, espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, participar seletivamente da vida familiar e comunitária, você consegue garantir tudo isso? Aí, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, que é o correto, né. Primazia de receber proteção e socorro em alguma circunstância, não, eles têm que ter prioridade em tudo, não em algumas circunstâncias, as crianças e adolescentes. E subsequente atendimento nos serviços públicos de relevância pública, né, então, a questão correta é a C. Para você ter acesso a tudo isso, ele tem que ter preferência, né, na formulação na execução das políticas sociais públicas. Se eu não me engano, é o artigo que está falando sobre isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, no processo educacional, respeitação dos valores culturais, agir históricos, próprio contexto, não. Aqui, só um minutinho. Olha, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Se bem que aqui eu citei o artigo 4º, né. Então, ó, artigo 4º do ECA. Né, acho que eu acabei colocando uma questão aqui, que não estava no agora que eu estou vendo, viu. A gente olha, 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 não essa questão, ela não faz parte dos artigos que a gente está estudando, mas de qualquer forma, né, aqui ó, para essa garantia de prioridade, ela compreende a preferência na formulação e na execução das políticas públicas, das políticas sociais públicas, para que isso aconteça, para que a criança tenha esse acesso, tá. Mas eu li isso em algum lugar hoje, gente, só estou procurando aqui, para eu poder falar com vocês. Eu antes de gravar, eu dou uma lida antes, o que que eu vou falar, sabe, tudo direitinho. Ó, acho que aqui só tá se referindo ao artigo 4º da Constituição mesmo, tá. Então, mas mesmo assim, vale como informação, tá, ó. É que eu fui pegando do banco de questões só sobre o ECA, entendeu. Então aqui, ó, tá se referindo ao artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas tudo bem, tá, de qualquer forma,
toda informação ela é válida, tá bom? Mas tá dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente essa informação, tá bom? Vamos lá. O 5 é dever do Estado assegurar a criança e adolescente, tá? Ensino fundamental obrigatório e gratuito, ó, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Ele tem que assegurar. O que que ele tem que assegurar? Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria, a correta, né? Vamos lá confirmar essa informação lá na legislação. Ó, aqui, aqui, ó. Atendimento, aqui ó, artigo 54, ensino fundamental, ó, é dever do Estado assegurar as crianças e adolescentes. Ó, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiver acesso na idade própria, né? Então, ó, deixa eu ver aqui se eu estava aqui. Isso. O B, por que que a B está errada? Ó, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede particular de ensino. Erradíssimo, porque é na rede regular de ensino. É isso que está expresso na lei. A C, por que que a C está errada? Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 8 anos? Não, né? Creches e pré-escolas, o atendimento é de 0 a 5 anos, certo? D, oferta de do ensino noturno regular adequada às condições do trabalhador maior de 18 anos? Não, o estatuto fala só, o estatuto é para menores de 18 anos, né? Então tá errado isso aqui. E atendimento na educação básica, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Por que que tá errado? Se eu não me engano, aqui é ensino fundamental, atendimento no ensino fundamental. Quer ver? Vamos conferir aqui. Aqui, ó, atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares do material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra A, que ensino fundamental, que é dever do Estado assegurar a criança e adolescente, ensino fundamental obrigatório e gratuito, né? É, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, tá bom? A gente está indo quase para o final da nossa aula, gente, tá? Ó, 6. Ó, de acordo com o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e os adolescentes possuem direito à educação, visando o desenvolvimento integral de sua pessoa, de forma a prepará-los para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, né? Garantindo-lhes. Vamos ver as afirmativas aqui, ó, né? Igualdade de condições para acesso e a permanência na escola. Correto. Direito de ser respeitado por seus educadores? Sim, está escrito isso lá na lei, na legislação. 3, dever dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É dever? Não, é um direito que eles têm. Então, a 3 está errada, não é dever, é direito dos pais. Está no parágrafo único, se eu não me engano, do artigo 53. É isso mesmo, ó. Artigo 53, parágrafo único, é direito, não dever, tá? Dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, a gente estava aqui na sexta, né? Então, a 3 está errada. 4, direito de organização e participação em entidades estudantis, sim, isso está expresso na lei. 5, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequente a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Sim, isso está expresso na lei. E 6, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Também está correto. Então, a nossa alternativa não pode entrar a 3. Então, a A tem a 3, não pode. A B tem a 3, não pode. Ó, a 2, 4, 2,
4, 5 e 6 tá errada, porque não entrou a 1, e a D, 1, 2, 4, 5 e 6, certo? É a correta. 1 e 2 apenas não, porque tem mais corretas, tá bom? Vamos lá, gente, finalizando. Questão 7. A questão 7. Vocês têm um gabarito aí também, tá? A Lei 8069 de 1990 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. De acordo com o ECA, a criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Sobre o que dispõe esse estatuto, analise as afirmativas. Vamos ver qual que é que está correta aqui. Ó, é direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Certíssimo, que está previsto lá no artigo 53, parágrafo único, certo? A gente acabou de ver. 2. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Se eu não me engano, artigo 57 ou 59. Aqui, ó. Aqui, ó. 58, artigo 58, tá? No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. E 3. As escolas podem definir recursos e alugar espaços para a realização de programações culturais, esportivas de lazer, não. Não, isso não está expresso na lei, dessa forma não, tá? Eles podem, ter recursos, para ter esses espaços, mas não está escrito alugar espaços, tá? Não é isso. Então a 3 não está correta. Então, a nossa questão, ó, 2, a questão A, 2 e 3, não, porque a 3 está errada. Ó, onde tem 3 está errada. B tem a 3, está errada. C tem a 3, está errada. 1 e 2 apenas, ok. Só 1 apenas? Não, né? Porque a 1 e a 2 está correta. Então, a nossa questão correta, 7D, tá? E aqui está o gabarito para vocês. Lembrando que a questão. Essa aqui, ó, que fala sobre o artigo 4º, né? Que não está, né, no. Aqui, deixa eu procurar aqui. Essa aqui, ó, vai ficar como um conhecimento a mais, né, para vocês, tá bom? Que tá citando o artigo 4º aqui, ó. Essa aqui vai ficar com um bônus a mais aí para vocês, tá? Não tá dentro do edital, mas é uma informação importante, tá? Então a 4 aqui, 4 é a letra. Eu marquei, tá? Eu fui estudando também, gente. Na realidade, para mim, eu estou revisando, né? Que eu já vi isso várias vezes. Ó, a resposta correta é essa, tá? Mas não está previsto no edital. Mas informação nunca é demais, certo, gente? Então, eu estou finalizando aqui a aula, tá? Foi um prazer falar com vocês novamente. Amanhã tem live. Tá? 4C, certinho, tá? Obrigada por enquanto, e a gente se vê amanhã na nossa live. Amanhã a gente tem LDB, tá? Tô preparando aí a LDB é gigante, tem 96 artigos, então a gente vai trabalhar muito a LDB. Então, lembrando que segunda e terça a gente vai ver aí bastante legislação, né? Segunda, terça e quarta. Na quinta, a gente vai ver dicas de redação, de discursiva, tá bom? Obrigada, boa noite, bom descanso. Tenham todos uma boa semana. Tchau.